Espero que todo el mundo esté pasando bien. Voltamos a esta aula semanal después de 2 días de conmemoración y celebración. Los días de Purim, días alegres, días increíbles para el pueblo de Israel, en la cual nós recebemos esta energía de felicidad y altruismo en estos días llamados días de Purim, días de salvación, días de Yeshua, días de refuá Shelema, de boas noticias. En todos los sentimos. Hemos dicho que en Purim podemos alcanzar un nivel espiritual que la persona trabaja toda la pessoa trabalha todo seu ano para poder chegar à hora de Yom Kippur, a hora de Neilá solene, essa hora que todo o povo de Israel levanta seus olhos para poder chegar a esse momento. Dizem nossos sábios que Purim é uma personificação como Yom Kippur. Bom, antes de começar a nossa aula, solamente fiz pequeno prólogo. Este prólogo, vou colocar primeiro o título. O título de hoje é Ciúmes que Matam. Estou aproveitando este tema tão importante e a gente vai falar deste tema, como os ciúmes podem destruir matrimônio, ou uma situação, ou país, ou uma família, ou qualquer situação que venha pela frente. Este é o título. É para refuá Shelema, para todo Jolei Amechá Israel, para todos aqueles que precisam refuá Shelema, em especial Rahamim ben Polet Begam, רפואה שלמה פליקס בן שושנה, וגם לאה בת חווה, וגם רפואה שלמה para Shlomo ben Luna, y para todos que están precisando refuá שלמה, Bezrat Hashem, que se abran las puertas después de Yom Purim. Vamos a ver milagres, acontecimentos, cosas que nunca soñamos. Vamos a receber de boas noticias. Também, Leilun Nishmat, estamos fazendo esta aula em elevação da alma de Mordechai ben Marin, Begam Moshe ben Zalman, Begam Shloime ben Chava, Begam Yosef בהר בן מזל טוב, וגם חיים בן אסתר, וגם אבי מורי ואתר ראשי רפאל בן תרא, רוח השם תנחנה בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים עמם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Ok, entonces voltamos a este título tan importante que vamos a presentar el día de hoy, que es llamado ciúmes, os ciúmes que pueden llegar a destruir cualquier tipo de situación. La Torá dice nos 10 mandamentos, lo tahmot, la persona no debe cobiçar, no debemos olhar a grama do vizinho, no debemos estar desejando o que o outro tem, assim. Mas é interessante, assim explicava o Rav Galinsky no Libraha, que o pasuk diz vechol asher lerecha. Você tem que não somente ver o bom que ele tem, e por aí quem sabe chama a atenção. Você tem que ver todo, vechol asher lerecha, todo o que ele tem. Não solamente, se você quer solamente o bom que ele tem, quem sabe você não vai querer o ruim que ele tem. Então você tem que ver, Bechol, Asher Reja,
Eso como um preâmbulo para nossa aula. Estamos ainda saboreando a santidade do dia de Purim. Purim, leímos a Megilá ontem e hoje em Jerusalém. E para nós, hoje, Shushan Purim está acabando e esperemos, Bezat Hashem, que esta alegria, la Yehudim, Aitá, Orá, Besimha, Besação Vicária, esta alegria permaneça para o ano todo, que todo o ano nós possamos viver em Adar, como está escrito, Mishnichnas Adar Marbim Besimha, a pessoa vai crescer, que isso seja um marco para toda a vida, e vamos ver justamente hoje as diferenças entre o caráter de Mordecai e o caráter de Esther, aproveitando justamente hoje é o Dia Internacional da Mulher para o mundo. Para o judaísmo, o Dia da Mulher é todos os dias e especialmente quando chega sexta-feira, todo marido canta para sua mulher, não uma vez no ano, ele tem a obrigação de cantar Eshet Hail, Minsa Berhok Mipeninim Mechra, Sheker Achen Ve'evel Ayofi, Isha Irad, Hashem Hitit Alal. Ele tem que cantar quando ele vê que sua mesa está tendida e as velas estão brilhando e o pão, la halá, está acima da mesa e vê que toda a sua casa está organizada para o Shabbat, é obrigação que o marido faça uma canção para sua mulher pelo esforço, e isso traz Shalom Bayit através do acendimento das velas. As mulheres trazem a luz dentro da casa, e quando tem luz, tem shalom, tem tranquilidade, a pessoa vê as partes boas e não os defeitos. Então, no judaísmo, nós temos o Dia da Mulher todos os dias, não é? E especialmente quando chega a sexta-feira, também temos o dia que o marido tem que cantar o Eshet Hail. A pergunta que eu vou compartilhar com vocês o dia de hoje, já entrando um pouquinho mais dentro desta aula, e o tema central é o tema de ciúmes, zelos, e aí que vai pela frente. Leímos 24 horas atrás Megilat Esther, a Megilá, a escritura de Esther, o rolo de Esther. E a pergunta é, por que se chamou o rolo de Esther e não se chamou Megilat Mordecai? Por que se chamou as escrituras de Esther? E não solamente que ela faz um pedido a Esther, que essas escrituras sejam colocadas dentro das escrituras sagradas. Faz um segundo pedido em nome de Esther, que o nome de Esther fique como uma escritura sagrada para a eternidade, não somente para aquela época. E mais uma pergunta, por que essa Megilá é lida novamente ano tras ano? Não era suficiente fazer essa Megilá naquele ano e contar a história e o relevante, o importante que foi Esther nessa época? Não, devemos ano tras ano, Chol Shana Beshana, assim diz a Megilá, Chol Shana Beshana. Cada vez que vem esta data 14 e 15, devemos fazer a lembrança e a leitura de Megilat Esther. Bom, com estas três inquietudes, eu vou começar
e compartilhar com vocês várias partes de nossa Megilá que nós não prestamos atenção porque lo leemos uma vez por ano e muitas vezes é corrido, e na noite do jejum a pessoa chega muito cansada porque passou o dia de jejum, e ao outro dia ele tem a obrigação de fazer as mitzvot para a terapia judaica, para fazer Mishloach Manot e Matanot Le'Evionim, e fazer o banquete, e beber, e depois ir a rezar, e são muitas coisas que devemos fazer em um mesmo dia, e não nos dá tempo para poder raciocinar, reflexionar e pensar na mensagem que está escondida dentro de la Megilá. Como diz la Megilá, a Megilá não aparece o nome de Hashem diretamente, mas indiretamente Hashem está, cada vez que falamos a Melech, Hashem está lá. Tem várias explicações por que não aparece. Uma dessas explicações que por aí vocês não escutaram e não é muito divulgada, é porque teve uma necessidade do momento na qual Esther teve que se juntar a um gentil para poder encontrar a solução, e através dessa situação, então não está o nome de Hashem dentro da Megilá. Mas a Megilá, ela vai somando situações até que chega em um momento na qual diz assim: o Mordecai asa o yadá et kol asher na'asa. Diz que Mordecai já sabia todo o que estava acontecendo em aquele momento. E a pergunta é: de onde sabia Mordecai? De onde sabia se estava cocinando este acordo entre Ahasverosh e Amán em uma porta fechada, em um lugar que ninguém sabia? Dizem nossos sábios, de onde sabia Mordecai? Diz que Eliyahu Navi frequentava a casa de Mordecai. E Mordecai le veio Eliyahu Navi e le falou para ele: olha, o povo de Israel está em perigo. E aí le perguntou Mordecai a Eliyahu: esse perigo é um perigo que pode ser empurrado ou é um perigo que não tem mais solução? É um perigo que não tem mais solução. E lhe respondeu Eliyahu Navi: este decreto é um decreto que está carimbado com barro e não com sangue. Al não ter sangue, se o povo de Israel se esforça, eles podem ser redimidos e salvados das mãos de Amán e Mordecai. E naquele momento a situação ficou muito difícil para Mordecai, sabendo que o povo de Israel tem uma ameaça latente, tem uma ameaça que não solamente é uma ameaça que está colocando um grupo de judeus em uma situação de perigo. Não, a Megilá diz que eram 127 províncias que faziam parte do reinado de Ahasverosh. Quer dizer que Haz Shalom, se isso ia para frente, o perigo do povo de Israel. Então, qual foi a estratégia de Mordecai e qual foi a estratégia de Esther? O Talmud diz que cada um teve uma estratégia diferente. Diz a Megilá que Mordecai se colocou roupas rasgadas, costales, roupas de, em espanhol se diz arpillera, que são roupas que se utilizam em momento de luto, e se colocou acima de sua cabeça cinzas, mostrando
que a situação para o povo de Israel estava muito difícil e começou a chorar, ia chorando pelas ruas e dizendo para o povo de Israel: Senhores, Vaisák Seaká Gedolá Umará Admeot. Se colocou roupas de luto, se colocou roupas, se tirou as roupas normais, fez uma representação diante do povo de Israel: Senhores, se a gente não mudar a cabeça, nós estamos passando por uma situação de perigo. Foi uma situação triste, ele se colocou roupas tristes. Em aquele momento, o Talmud aprende, escutem bem, e para isso chegamos a esta aula, porque tem que ver com o dia a dia, é como enfrentar os problemas na vida. Tem dois caminhos. O caminho de Mordecai, que é se colocar triste, fazer tefilá, se colocar roupas rasgadas, colocar cinzas acima de sua cabeça, chorar e gritar. Essa é uma estratégia. Mas vamos ver a segunda estratégia de Esther. Esther Amalcá, quando vê a Mordecai, que Mordecai está com essas roupas e com essa maneira de se representar, e está chorando e está gritando e está inconsolável, falou Esther: esta não é a maneira de vencer a batalha. A estratégia é totalmente diferente. Vamos a fazer o mesmo, mas com a alegria. E isso é o que fez justamente ganhar pontos a Esther, porque Esther mandou a Mordecai a tirar essas roupas. Falou: não fica perto do palácio do rei com essas roupas, porque como você se vai apresentar ao rei com essas roupas? E lo mandou a trocar suas roupas, e a partir de aí começa uma nova etapa para o povo de Israel. E a grande pergunta da vida é como enfrentar qualquer situação da vida em todos os sentidos. A Megilá não é solamente uma representação. A Megilá é como nós devemos pensar em uma situação semelhante, parecida, na qual a gente tem uma ameaça. Pode ser um Haz Shalom, uma ameaça familiar, uma ameaça emocional, uma ameaça sentimental. A pessoa deve aprender com esta estratégia de Esther. E vejam bem como nossos sábios chamaram a la Megilá, la chamaram um nome de Esther e não la chamaram la Megilá de Mordecai. ¿Por quê? Porque a estratégia de Esther era melhor que a estratégia de Mordecai. No momento que a pessoa está com problemas, não adianta a pessoa apagar um incêndio com querosene. Não adianta a pessoa derramar mais lágrimas. Não adianta a pessoa perder sua emuná. Al revés, vamos trabalhar, vamos rezar. E isso é o que falou justamente Esther. Lech que nos et kol haYehudim minar be'azaken tavenashim. Vamos fazer o mesmo trabalho, mas com outra energia, com outra visão, com outra apresentação, com outra estratégia. A estratégia de tristeza para um momento triste. Vocês sabem que tem momentos antagônicos e diferentes entre Chodesh Adar e Tisha B'Av. Por exemplo, o Talmud diz: Meshinichnas Av Mematim Besimcha. A pessoa tem que diminuir sua alegria. E Meshinichnas Adar Marbim. A pessoa tem que crescer em alegria. Dizem os Hasidim que nós devemos aprender a chorar em Tisha B'Av
com alegria. Como se faz? Que nós estamos chorando pelo mandamento que Hashem mandou chorar. A tristeza é porque nos mandaram a chorar, não porque nós acrescentamos tristeza à nossa tristeza. Não, nós choramos com alegria, que sabemos que estamos chorando por algo eterno que é o Beit HaMikdash. Quer dizer que começamos nós a mudar a estratégia para poder entender que em algum momento devemos olhar uma estratégia segura e aquela que vai dar certo. Em la Torá temos várias passagens, por exemplo, vocês se lembram comigo em Bereshit, em Gênesis, teve uma discussão entre Abraham e Sará. Abraham era uma pessoa benevolente, era uma pessoa de Hesed, de bonança, era uma pessoa de sentimentos positivos. Então, lhe dava muita pena de expulsar a seu filho Ismael dentro de sua casa. E por outro lado, Sará, ela estava olhando que a repercussão de Ismael podia fazer mal a seu filho Isaac. Os dois, vocês sabem que a influência, se você quer saber quem é você tem que se perguntar com quem você vai, com quem você anda. E chegou uma situação muito delicada, porque, por um lado, Sarai Meno era protecionista. Ela tinha uma estratégia de protecionar a Isaac das costumes e das ideias de Ismael. Por outro lado, também Ismael fazia parte da família de Abraão. E quem é de dizer ao mundo que Abraão vai expulsar seu filho de sua casa? Como está escrito, Garesh ta'ama zok bet benah. Por favor, expulsa meu filho. E naquele momento também teve uma discussão. E a Torá traz versículo, diz, Kol asher tomar elecha Sará. Também Sará, naquela situação, também ela tinha razão. E ela ganhou também uma batalha naquele momento, porque de Isaac vai nascer o fruto sagrado que vai trazer a Jacob, e de Jacob vão nascer as 12 tribos do povo de Israel. Nós devemos saber que toda a história de Esther e Mordecai vai mudar de uma hora para outra. Todos os acontecimentos anteriores são acontecimentos cronológicos. A mudança vai acontecer através solamente de Esther. Esther, ela se aproxima para o rei Ahasverosh. E naquele momento ela é empurrada por Mordecai a chegar perto de Ahasverosh, mesmo que ela não foi chamada por seu nome, e Hashem aí se encargou de fazer o trabalho, que o rei levante seus olhos e lhe estenda seu bastão para que ela possa se aproximar do lado do rei. Quando chegou do lado do rei, escutem bem o trabalho de Esther, que salvou não somente o povo de Israel naquele momento, que salvou a todo o bem Israel até o dia de hoje. Bechol Shana Beshana, nós todos os anos voltamos porque aprendemos constantemente desta situação. Quando chegou perto do rei, Esther lhe falou, eu gostaria que amanhã eu vou fazer um banquete, e nesse banquete vai ser convidado o senhor rei e Amã ao banquete, e nesse banquete eu vou
dar as explicações que o rei está buscando há muito tempo. Aquela situação chegou para o povo de Israel como uma luva na qual o rei ele vai dormir à noite e ele se pergunta constantemente: por que Esther convida ao banquete ao Amã e a mim? Será que Esther colocou seus olhos acima de Amã, do ministro do rei? Ou será que Amã está tentando conquistar a rainha dentro do palácio? O trabalho de Esther agora é criar ciúmes. E esta é a palavra ciúmes em nossa aula de hoje. O ciúme que mata. E o Ahasverosh está morrendo de ciúmes, se lembrando das situações do passado, como ele perdeu a Vasti. E ele começa a ser um rei que inicia um momento de dúvida para eles. Será que ele está perdendo seu terreno com a nova reina, com a nova rainha? E aí foi que nesse jantar da bebida é convidada a rainha Esther, o rei e Amã. O rei e o Amã foram para o banquete e Amã, ao entrar ao palácio, se vangloria e diz: vocês viram? Solamente eu fui chamado ao banquete do rei. E aí estava ele, Sameach Betov Lev. E aí nossos sábios perguntam: por que nesse banquete Esther não lhe conta a história verdadeira e o que ela está buscando para salvar al povo de Israel? Al final das contas, lo que precisa Esther es convencer al rei que o decreto de Amã es un decreto innecesário, é um decreto que não tem nada a ver, e tem que falar bem do povo de Israel e aproveitar que tem uma simpatia ao rei. Al final o Talmud diz que Esther não era Miss Mundo. La rainha Esther diz que ela não, mas diz Nasea Hen Be'ene Kol Roea. Ela tinha Hen. A palavra Hen é simpatia. Por exemplo, um noivo, ele tem, por que se chamou um noivo Hatan? Porque ele tem Hen, ele tem simpatia. Ele tem, por exemplo, o Bar Mitzvah também se chama Hatan Bar Mitzvah, ele tem simpatia. O Brit Milá também ele se chama Hatan, porque ele tem a simpatia de ser aquele que vai ser colocado dentro da Mitzvah. Então, essa simpatia que tinha Esther envolvia o rei, mas ela precisa agora, para mexer com todo o seu alrededor, ela precisa criar ciúmes e zelos diante a Ahasverosh. E aí é que a Ahasverosh começa a se perguntar: que estranho que Esther convida a Amã dentro desse banquete, que estranho. E se extraña tanto que ele vai dormir e naquela noite diz la Megillah: Balayla hahu nadeda shenat hamelech. E naquela noite o rei já não consegue mais dormir. E não consegue dormir e ele se pergunta: eu não consigo dormir. E ele começa a se lembrar de aquilo que aconteceu no dia
y entra dentro de su cabeza la idea de ciúmes y de celos. ¿Y por qué Amán se está aproximando a Esther? Y en aquel momento él comienza a hacer una teshuvá, un arrependimento. Falou, seguramente tem alguma coisa que eu não paguei bem aquele que me fez bem. Como pode ser que em minha vida, outra vez, já teve problema com Vashti, até que consegui Esther? Agora, dentro de minha casa, dentro do palácio, ele começa a fazer Heshbon HaNefesh. Ele começa a fazer uma reflexão. Olha, Ahasverosh, um rei pagão, um rei que não é temente de Hashem, ele faz, disse, seguramente alguma coisa está errada. Aí se lhe apresenta um anjo e lhe diz, você esqueceu de pagar bem para Mordecai. Mordecai te salvou a vida. E aquele que te salvou da vida, nada foi feito por ele e para ele. E naquele momento o rei já não consegue mais ele dormir. Aí se levanta na madrugada, abre suas portas e naquele momento quem aparece? Aparece Haman HaRashá. Haman HaRashá chegou na hora certa. Como Deus faz? E aí falou para aquela pessoa que fez bem ao rei, nós devemos trocar suas roupas e colocar-lhe roupas de rei. Kacha yeaseh laish asher hamelech hafez bikaro. E assim devemos fazer com o rei, que o rei ama e quer pagar o bem. E aí lo chama Haman, e Haman da alegria vai para a tristeza. Porque sempre o Haman pensou que este judeu que estava na porta, que lo ihrave, lo ishtahave, que não se curvava diante dele. Em algum momento, o judeu devia puxar o cavalo, e o que estava acima ia ser Haman, e o que estava abaixo ia ser Mordecai. Mas Deus mudou aquela situação, e a pergunta é, de aqui aprendemos que Deus começa a mandar um sinal importante e dizer que a estratégia de Esther está correta. Porque ele falou, troca as tuas roupas. Não era isso que falou Esther anteriormente? Não quero você chorando, Mordecai. Não quero você com roupas de costales. Não quero você com roupas de Tisha B'Av. Quero você com roupas de alegria, porque essas roupas vão a mudar o mazal do povo de Israel. Coloca roupas limpas, com roupas bonitas, começa a mudar. Olha como Hashem manda um sinal que a estratégia de Esther é a estratégia certa para sair dos problemas. Quando a pessoa, nós dizemos, a mau tempo, boa cara. Quando está tudo ruim, coloca roupa boa. Quando está tudo bem, não precisa, usa a roupa que você tem. A gente aprende agora que o papel de Esther vai ser o papel salvador para o povo de Israel. E Deus já está mostrando o caminho. E o caminho é trocar as roupas. E agora vai ter o segundo banquete. E nesse segundo banquete, Haman já não vai entrar mais feliz, Betov Lev. Seu coração radiante. Daqui aprendem. Se você tem um inimigo, e mesmo este inimigo seja Rashá, seja uma pessoa perversa, mas se ele tem a hora que o acompanha, você não o vai poder derrubar. Espera ele cair. Quando a pessoa está triunfadora, o mazal vai com ele, mesmo que é Rashá.
Quando Amán estava feliz e alegre, e ele falou, ninguém foi convidado, solamente eu e a rainha. Aí ele estava com as cartas ganhadoras, porque ele é ganhador. E Esther tem que mudar os papéis. Ela tem que invertir as situações. El que está acima tem que ir embaixo, e el que está embaixo tem que ser acima. Assim tem que ser. Mordecai acima do cavalo e Amán puxando, e ele está com a cabeça quebrada, como diz Abel Bahafui Rosh. E aí, agora entendemos por que se chama Megilat Esther. Por los ciúmes. Y no terminó los ciúmes. Llegan ao segundo banquete. En este banquete está o rei, está a rainha e está Amán. Escutam bem. Donde se senta Esther? Esther se senta do lado de Amán. E o rei diz, viu? Lo que eu pensei na noite anterior é verdade. Ataque de ciúmes. O rei começou a ficar louco. O rei não acreditava que os seus olhos estavam enxergando. E ele começou a gritar, Agam, você não tem vergonha de dentro de minha casa você me roubar a rainha Esther. En aquel momento, antes de pasar para el desfile que Amán lo está llevando, Mordecai está rezando para Hashem, está en la amidad, está concentrado con Kavaná para Hashem. ¿Qué faz Amán? Olha, a gente tem que aprender de nossos inimigos para saber cómo nos defender. Cuando estaba rezando Mordecai, Amán lo esperó para que le acabara de rezar. Y pregunta a la Gemara, los sabios preguntan, ¿por qué no le dio la noticia que le va a ser llevado a un desfile con un caballo? Falou, porque si Mordecai va a recibir una noticia feliz, él va a rezar con felicidad y él me va a derrubar. Olha lo que vemos aqui no Talmud, uma pessoa que reza com felicidade. Ninguém mais no mundo pode colocar a perna do lado de você. Ninguém te pode derrubar, ninguém te pode atrapalhar, porque você fez uma tefilá com Kavaná Sameach. Uma pessoa que reza, está Sameach em sua tefilá. E isto é o que diz que Besimhat Tetzeu. A pessoa antes de sair para o trabalho tem que sair com alegria. Antes de sair para seu confronto do dia tem que sair com alegria. Que Besimhat vai viajar com alegria. Vai entrar com alegria. Donde ele vai? Que Besimhat Tetzeu. A pessoa tem que sair sempre com alegria. O povo de Israel, en la historia, cada vez que cayó, es porque perdió su alegría. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos justamente en la guerra de Amalek. ¿Cómo veio Amalek? ¿Cómo llegó o Satán o Amalek, o nuestro enemigo? Cuando el pueblo de Israel se preguntó, Ayesh Hashem bekirbenu im aim. ¿Acaso Deus está conosco, sí o no? Quando a pessoa perde a Hashem de sua vida, ele perdeu a batalha. Aí começam seus inimigos a subir acima de ele. Aí ele começa a perder seu terreno. Aí começam as dúvidas. Aí começam as debilidades. Aí teu inimigo começa a entender um mapa onde você tem o pé mais frio,
Onde você tem debilidades e ele começa a mexer e ele começa a tirar você do sério. Cada vez que a pessoa perde sua emuná, ele é presa fácil para o Satã, para o inimigo. Porém, escutem bem, esto de Hodesh Adar es medicina, es para tirar los remedios. No digo totalmente, quien precisa alguma coisa, que faça sua terapia. Mas a pessoa tem que aprender a estratégia de Esther. Esther deixou uma aula de moral para o povo de Israel até o dia de hoje. Porém, Bechol, Shana, Beshana, você tem que repassar isso. Com nós, os momentos altos e os momentos baixos. Quando o povo de Israel olhava para Hashem, vencia a batalha. Videa Hashem Yadav Emunah. Moshe Rabbeinu levantava suas mãos, os inimigos caíam. Moshe Rabbeinu descia suas mãos, que pergunta o Talmud como se subia e descia. Então que le deixam as mãos levantadas, dizem, não é o tema das mãos. É o tema quando você perde tua emuná. Quando a pessoa perde tua emuná, você é presa fácil para o nosso inimigo. De aqui vemos como a história vai mudar e como Mordecai, que está em uma situação totalmente negativa, inverte a situação, ele se coloca por cima. E não somente por cima, o povo vai com cima com ele e o mazal muda automaticamente, mas muda de baixo para cima. Você não pode mudar um mazal de cima para baixo, você tem que fazer parte de teu mazal. A alegria deste mês tem que fazer parte de nossa vida, tem que ser parte de nossa agenda diária. Devemos nos lembrar como fizeram nossos antepassados para sair de situações piores da situação que a gente está. Há duas estratégias. A de Mordecai, que já foi colocada, apresentada, e a estratégia de Esther, mudar a situação. Porque a alegria automaticamente traz mazal tov. Uma pessoa que está alegre, automaticamente lhe chegam notícias alegres. Uma pessoa que está de bem, automaticamente lhe chegam negócios para ele. Uma pessoa que está de bem, lhe vem saúde para ele. E Hasbe Shalom, se a pessoa não está tão bem, a situação pode ser totalmente adversa. O interessante é que Amán sabia toda essa situação. Ele conhecia bem esses momentos e ele trabalhou constantemente para deixar o povo de Israel para baixo, não para cima. Todo o trabalho dele era o desespero, o decreto. Um mês, ele foi buscar um mês. Que mês ele foi falar? Falou, Nissan é o mês da salvação deles. Eles vão ganhar. Eles nos vão derrotar. Ele foi buscar um mês de Adar. Por que um mês de Adar? Porque o mês de Adar, 7 de Adar, faleceu Moshe Rabbeinu. E falou, seguramente este povo perdeu seu líder, perdeu seu mazal, perdeu sua força. E vou aproveitar na data que eles caem para poder eu dar mais um golpe, Hasbe Shalom, acima do povo de Israel. Quer dizer, ele se preparou de alguma maneira, de maneira muito consciente. Ele não era bobo. Amán não era bobo. Era muito inteligente. Só que nós, o povo de Israel,
No podemos caer en la armadilha de Amán. Cada vez que dice la Megilá, Vayabó Amán, llegó Amán. ¿Qué es que llegó Amán? Llegaron los problemas, llegaron las dudas, llegaron los desabores, inquietudes, llegaron los momentos que a gente está mais debilitado. O trabalho de Amalek era pegar Kola Neheshalim Aharecha. Era pegar os débeis, não os fortes. Perguntam quem são os fortes e quais são os débeis. E os débeis são aquelas pessoas que perdem sua emuná. Estes são presa fácil para Amalek. Amalek, ele é descendente de Esaú, e as ideias é que um está acima e outro está embaixo. Então, quando a gente vê no cavalo que Mordecai está acima e Amán está embaixo, porque estamos na direção certa. Mas se isso é inverso, estamos em uma situação muito difícil. Sabemos que estes dias que todavía temos que duchar de Purim, podemos mudar nosso destino. Não precisa viajar até o Muro dos Lamentos. Não precisa estar perto do Kotel Amaravi. É bom, mas não precisa. Faz teu trabalho agora. Você fica sempre acima. E não deixa ninguém te colocar embaixo. E cada vez que você vai ter uma luta interna ou uma luta externa, você vai trocar essas roupas. E você vai ver a estratégia de Esther. Porém, a Megilat Esther deve ser lida, estudada e lembrada. Lo yasuv Mizihram, eles não podem esquecer desta mensagem. A mensagem de Esther: enfrentar os problemas com simha, com alegria. Dentro do possível, com simha. Dentro do possível, com emuná. Dentro do possível, sabendo que este mundo tem um condutor. Aquele que está acima de você e está de teu lado, torcendo para você dar certo. Não vai você dar Hasbe Shalom, dar errado. Hashem é como se Hashem tinha o coração pesado, sabendo que o povo de Israel, Kaviahol, não é, na representação, estava numa situação crítica. E Hashem também estava dolido por ver seu povo ser maltratado e machucado. Mas temos caminhos para sair. Estes são os caminhos, justamente, que trazem nossos sábios de Megilat Esther. Esther quer dizer oculto. Tem muitas vezes que na vida a presença de Hashem se oculta. Não é fácil você enxergá-la, vê-la, mas isso não quer dizer que Hashem não está. Espera um pouco que você vai ver a presença de Hashem. E uma das maneiras mais corretas de ver a presença de Hashem é através da simha. En a Shekhinah shora ela betov simha. David Amelech, o rei David. David Melech Israel Hai Vekayam, o prototipo, a voz do povo de Israel. David Amelech, ele entoava seus salmos com alegria. Quando ele tinha alegria, as coisas fluíam e andavam e derrubavam. Quando ele caía, também as coisas caíam. Nós devemos aprender isso em todos os momentos da história. O ânimo up, o estado de ânimo, você não pode se dar o luxo de você cair
Lo aleno, estamos una geração donde a simha, a alegria, é um produto difícil de encontrar. O Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, diz: não adianta você buscar alegria em lugares oscuros, é muito difícil. Você solamente pode encontrar alegria em lugares claros. Imagina se você perde algo dentro de um cinema e você quer encontrar. Você vai encontrar muito difícil. Solamente se alguém ligar uma lanterna ou abrir a luz, você vai encontrar alguma coisa que você perdeu. Em la vida, precisamos ligar as luzes e buscar a alegria en lugares donde existe la alegría, no en lugares donde venden tristeza. A mayoría de los actores, a mayoría da imprensa, son pessoas fracasadas, son pessoas tristes, son pessoas que não têm emuná, e você quer comprar deles algo que eles não vendem. Você tem que comprar de aqueles que vendem. Una vez, un rabino, lo aleno, estaba pasando una situación difícil en su casa. Entonces, el rabino de Yeshiva falou: vaya a la casa de él para ver lo que es agonía y tristeza. ¿Por qué você se queja de todas las cosas? Vaya. Fue lá, entró a la casa de este rabino. Realmente la situación era precaria. Era una casa quase sin porta. Tinha camas empilhadas uma acima do outro. Falou: para que você veio? Falou: meu rabino me mandou para eu aprender onde está a tristeza. Ele falou: você veio na casa errada. Aqui é toda alegria. Mas como alegria? Eu vejo que você tem tua mulher que não está doente, teu filho está com um problema na perna, não tem comida acima da mesa. Falou: não, meu amigo, aqui você está o endereço errado. Aqui nós solamente temos alegria. O ponto de vista do Yehudi é totalmente diferente. Bezrat Hashem, que nós possamos pronto levantar essas copas da Geulah. Nós sabemos que Chodesh Adar, o segundo, está colado a Nisan de Geulah para Geulah. Devemos salvação naquela época e teremos daqui a pouco uma nova salvação em los dias de Pesach. Estes dias são dias de Emuná, dias de fé, para aproveitá-los, para poder estar perto, para poder nos abraçar, para a gente saber que Borei Olam, Deus nunca abandona ninguém em nenhum momento. E saiba que por aí você esquece de ele, mas ele não esquece de você. Você esquece de Hashem, mas Hashem nunca esquece de você. Bezrat Hashem, isto vai ser que nós possamos chegar a Pesach, a esta festa que agora, daqui a 30 dias, teremos mais uma celebração importante para o povo de Israel. Bezrat Hashem, que seja pronto em nossos dias la próxima Geulah, Bimerá, Beamenu. Amén. Shalom ubrajá para todos. Agradezco a todos nuestros amigos de fe.